Olá pessoal, sou a professora Amanda Laís, professora de Ciências. Vamos para a aula do 7º ano. A aula de hoje, pessoal, vai ser sobre a correção, ok? Vai ser a correção de uma atividade da data 8/5. O tema dessas questões, dessa atividade, foi classificação dos seres vivos. Lembram? Lá do módulo 2 do livro de vocês. Vamos lá. Essa atividade foi uma atividade que vocês receberam impressa lá na plataforma, ok? Vamos lá. Primeira, mencione 3 vantagens do nome científico referente aos nomes populares. Essa questão ela se remete ao seguinte, gente, ó. Qual é a vantagem de se utilizar o nome científico em vez do nome popular? E aí eu venho com algumas vantagens para vocês, ok? Ó, ser uma nomenclatura mundial, então quando eu uso o nome científico, mundialmente ele é conhecido. O nome popular não. Se eu falar em outros lugares, assim, ó, mosquito da dengue, eles não vão conseguir reconhecer. Mas se eu falo o nome Aedes aegypti, principalmente a classe científica, ela vai conhecer, vai saber identificar do que eu estou falando, ok? Possui características dos animais. Essa nomenclatura, esse nome, ele se remete a alguma característica daquele ser vivo, ok? Então, ele tem traços do o nome científico em relação ao indivíduo. Ser único, o nome é único. Eu não tenho um nome Aedes aegypti para um cavalo e para um mosquito. É único, é daquele mosquito com aquelas características, ok? Vamos lá. Antes de chegarmos na segunda questão, aqui está falando sobre as regras de nomenclatura. Quais são as regras? Todos os nomes científicos devem estar escritos em latim ou latinizados. O que isso quer dizer? Hoje o latim é uma língua morta, é uma língua não utilizada mais popularmente. Porém, para a classe científica é utilizado, principalmente quando for dar nome às espécies, ok? Deve ser em latim. Todo nome científico de espécie é composto por 2 nomes, por isso é uma nomenclatura binominal. O primeiro nome se refere ao gênero e o segundo nome à espécie, não esquecer. Bi, aqui seria 2 nomes, ok? Os nomes das espécies devem vir destacadas como ou sublinhada, que é o grifado, ou em formato itálico. Esse formato itálico é nas configurações quando a gente digita algo, ok? Digitei lá no computador. A letra ela fica um pouco torta, ok? Ó, eu tenho 2 nomes aqui, 2 espécies diferentes. Olanum tuberculosum ou Solanum tuberosum. São coisas diferentes aqui, ok? Porém, o primeiro nome está errado. Por que motivo? Professora, mas eu não vou saber identificar se está em latim ou não. Tudo bem, eles já estão em latim. São binominais? São. Porém, a primeira palavra deve vir com inicial maiúscula e não minúscula. E o segundo com inicial minúscula. Não esqueçam. O primeiro nome se refere ao gênero e o segundo nome se refere à espécie, ok? Professora, esse outro está correto? Tá. Solanum tuberosum. Então, primeiro está maiúsculo e o segundo minúsculo. Binominal, primeira palavra gênero e segunda palavra espécie. Vamos então agora para a segunda questão. Corrija os erros existentes em algumas frases abaixo. Vamos lá para as frases? Primeira, o ser humano pertence ao gênero Homo. Muito bem. E a espécie? Sapiens. Não é todo junto. Essa palavra, essa frase, estaria correta por parte. Se eu falar qual é o nome da espécie humana, eu posso me referir a Homo sapiens, ok? Não tem problema. Vamos lá? Vamos para a próxima. O nome científico do cão é Canis lupus. Tem um errinho aqui. O erro é, primeiro, que a palavra ela não está seguindo as regras. Está faltando ou sublinhar ou está no formato itálico. Ela não está, ela está certinha, ok? Com a configuração do texto normal. Perceba a diferença entre uma palavra em formato itálico e normal. Percebam que ela fica um pouco torta, ok? Vamos lá. Além disso, essa frase tem um erro em relação ao nome do cão. O nome do nosso cão familiar, o nosso cão doméstico é Canis familiares. Canis lupus, eu estou me referindo ao lobo, ok? Vamos lá para a próxima alternativa. O reino é um nível de menor abrangência numérica e menos específico. Ó, o reino é um nível de maior abrangência, abrange maior quantidade de indivíduos. Por isso que esse termo aqui está errado, ok? Letra D. O nome científico de uma espécie é
nominal. O que foi que vimos anteriormente? É formado por dois nomes, um gênero e uma espécie. Então, essa frase está correta, né? Por que motivo? É binominal, formado por dois nomes. Vamos lá para a próxima? Letra E. O nome científico da onça pintada é Panthera onça. Professora, mas como é que eu vou saber disso? Eu fiz uma pesquisa lá no computador e percebi que é verdade, então essa frase está correta. Percebam aqui, ó, sempre que forem analisar questões como essa, vão com bastante detalhe, ó, bastante cuidado. Panthera onca, ou onça, ó, letra O maiúscula, na segunda espécie tem que vir com letra minúscula, o gênero que deve vir com inicial maiúsculo. Então, certo seria Panthera onça. Cadê o negrito? Cadê o negrito? Não, desculpa. Cadê o itálico? Ou cadê o sublinhado? Não sublinhei aqui, porém, ele está no formato itálico. Vamos para a próxima? A reprodução dos vírus ocorre necessariamente na água. Não. A reprodução dos vírus deve acontecer dentro da célula. Dentro de uma célula qualquer. Uma célula de uma planta, uma célula de uma bactéria, uma célula humana. Ok? A gente está vivendo um período de pandemia, né? A reprodução do vírus dentro do nosso corpo humano e transmitindo para outras pessoas. Esse vírus só consegue se reproduzir quando existe presença de uma outra célula e ela consegue, ok? Em algumas superfícies ela acaba morrendo com o tempo, ok? Vamos lá. Ó, para se reproduzir, os vírus parasitam uma célula. Vamos lá para a próxima. Observe os nomes científicos abaixo e escreva corretamente segundo as regras de nomenclatura de Linnaeus. Já coloquei todas as frases aqui, todas as alternativas com uma correção. O que a gente deve prestar atenção? As regras. Primeira palavra com inicial maiúscula, segunda palavra com inicial minúscula e grafar, simples. Olha lá, coffee arábica. Tem erro, professora? Não em relação à grafia aqui, ó, maior e menor, tá certa. Porém, faltou grifar, ok? Cocos lucifera. Letra minúscula não pode. Primeira palavra que se refere ao gênero com inicial maiúscula e a segunda não pode estar maiúscula. Tem que estar com inicial minúscula. Letra C. Equus cabalos. É o nome científico do cavalo. Tá correto? Não. Ó, equus, tá. Inicial maiúscula para o gênero. E a espécie deve estar com inicial minúscula e grifado ou sublinhado. Araucária angustifolia. Vamos lá. Tá certo, professora? Não. A primeira deve estar com inicial maiúscula, se refere ao gênero, e a segunda com inicial minúscula, que já está correta, porém faltava grifar ou sublinhar. Ok? Vamos lá? Quarta questão. Minha nossa, né? Que questão grande. Bem simples. Não se apavorem quando vem uma questão simples como essa, ó. Tamanho não quer dizer nada, viu? Vamos lá. Quarta. Os cientistas estabeleceram um sistema de classificação, agrupando os seres vivos em 5 reinos e atribuiu a eles características. Todos os reinos, os indivíduos têm suas características. Cada frase dessa é uma característica de um reino. Seguindo essa ordem, a gente vai ver qual dessas alternativas tem esses indivíduos nessa ordem, ok? Aqui são todos os reinos. Seres unicelulares, formado por uma célula, e procariontes. Qual é o único reino que tem indivíduo procarionte? Reino Monera. Vamos terminar de ler a frase? Isto é, não possui núcleo individualizado por uma membrana. Em suas células, o material genético desses seres encontram-se dispersos no citoplasma. Reino Monera, ok? Vamos lá. Quem ainda não conseguiu assimilar o que é unipluricelular, procarionte, eucarionte, marca aí, coloca uma dica no caderno, no livro, que isso é para a vida inteira, ok? Não pode esquecer. Item 2. Seres unicelulares e procariontes, isto é, possuem núcleo individualizado por membrana. Aqui ele está se referindo ao indivíduo que é o unicelular. Porém, quando a gente vai observar aqui nas alternativas, ó, primeira reino Monera, só tem esse. Procarionte, professora, mas a senhora já disse que procarionte pode ser pluri, quando eu estiver me referindo a uma alga. Mas ele fala de um integrante, então eu estou me referindo aqui a um protozoário. Um protozoário ele é uni e ele não faz fotossíntese.
desculpa, ele é uni e sua célula é organizada, o núcleo é delimitado por membrana, ok? Então, é protista. Item 3, seres vivos eucariontes unicelulares ou pluri, né, pode ser formado por um ou por várias. É heterotrófico, não faz fotossíntese. Suas células possuem parede celular. Opa! Só quem tem parede celular é ou vegetal ou fungo. Não é vegetal por quê? Porque os vegetais são autotróficos e aqui são heterotróficos, então são os fungos. Vamos lá. Seres pluricelulares, bactérias, autotróficos, fazem fotossíntese e possuem tecidos especializados, plantas. Engloba todos os seres vivos pluricelulares heterotróficos e com tecidos especializados. Suas células não possuem parede celular. Quem é? Animal. Então, a alternativa correta é a letra C. Viu que fácil, né? Não se espantem quando vê uma questão assim grande. Muitas vezes ela é muito simples. Quinta questão. Se 3 regras que Linneu estabeleceu para escrever o nome científico de um ser vivo. Lembra das regras? Deve ser ser escrito em latim, deve ser formado por 2 nomes, por isso aqui, ó, binominal. Primeiro nome deve se referir ao gênero, a segundo nome se referir à espécie. Os nomes das espécies devem estar grafados, lembra? Itálico, sublinhado, ok? Não esquecer disso. Primeira palavra com inicial maiúscula e segunda palavra com inicial minúscula. Regras simples, a gente não pode esquecer dessas regras, ok? Vamos lá para a 6ª questão. Quais são os níveis de classificação dos seres vivos? Na ordem do nível com maior variedade para o de menos variedade ou mais específico. Gente, sempre que eu falo de maior variedade, eu estou me referindo ao reino. Eu tenho maior variedade de indivíduos. Para comigo, ó. Eu tenho tanto participando do reino animal, uma barata, uma formiga, um elefante, um homem. Todos são do mesmo reino. Olha quanta variedade. Então, ele quer primeiro o reino. Lembra daquela dica que eu disse para vocês? Lembrem de assistir as nossas videoaulas, ok? Fica mais fácil na hora da gente responder as questões. Lá na videoaula eu dei uma dica para vocês em relação a os níveis de classificação, para a gente lembrar desses níveis na ordem. Eu disse para vocês lembrar do nome reficofágio. Por quê? Você vai lembrar dessa ordem correta, ó. Lembrar. Isso não é a resposta, ok? Resposta não é reficofágio, a gente lembrar da ordem. RE quer dizer reino, FI quer dizer filo, C classe, O ordem, FA família, G gênero e E espécie, ok? Vamos lá? 7ª questão. Assinale com X as alternativas corretas. São características do reino vegetal. Quais são as características do reino vegetal? Eles são unicelulares ou pluri. Não existe planta unicelular, formada por uma célula. Sempre vai ser pluri. As plantas fazem fotossíntese ou não fazem fotossíntese? Fazem, por isso é classificadas como autótrofas. Elas têm material genético solto no citoplasma, como as monera, como as bactérias, ou têm a célula organizada. Lembrem dessa dica. Só é procarionte monera. Todos os outros vão ser eucariontes, ok? Vamos para a letra B. Dentre todos os seres vivos conhecidos, as bactérias são as únicas. Uni ou pluri? Só existe bactéria uni. Elas fazem fotossíntese ou não fazem? Não fazem fotossíntese, heterótrofe. Procarionte ou eucarionte? Acabei de falar. Procarionte. Vamos lá para a próxima? 8ª questão. Qual das seguintes espécies pertence ao mesmo gênero que o maracujá? Qual é o nome da espécie do maracujá, o nome científico? Passiflora edulis. Primeiro nome quer dizer o nome do gênero e o segundo espécie. Ele quer saber qual desses integrantes tem o mesmo gênero fácil. Bromélia? Não. Araucária? Não. Passiflora angustifolia. Essa é a alternativa correta, ok? Eu espero que tenham gostado da aula de hoje, bem simples, correção de atividade. Um cheiro para vocês e até a próxima.